Ok, estamos de volta ao vivo com Rede Verdade, o programa de hoje tirando todas as dúvidas sobre a reforma administrativa. Atenção você que é servidor público, atenção você que sonha, né, num cargo público, numa carreira no serviço público. A reforma administrativa está tramitando lá no Congresso, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, vai para uma comissão especial agora para apreciação e a gente está acompanhando essa história e tirando todas as dúvidas hoje com a doutora Nayane Ramalho, ela que é advogada e que tem acompanhado aí casos e ações nessa área especificamente. Doutora Nayane, concurso público. Acabou, não vou mais estudar, não tenho mais estímulo para estudar, se não tem estabilidade, não tem concurso. Como é que a reforma aponta em que em relação às seleções ainda para o cargo público? Bom, o concurso público ele não foi tirado, tá? Ainda vai permanecer como uma das formas de ingresso no serviço público. A ideia da proposta é trazer novas formas de ingresso. Para quem está estudando, não desista, né? A gente ainda tem muita luta pela frente, a gente espera que seja feita uma reforma, mas uma reforma para, de fato, melhorar o serviço público. Então, continue estudando, se dedique. E se a gente fizer um paralelo hoje, né, na situação que a gente vive pandêmica, por exemplo, querendo ou não, a classe um pouco menos afetada, principalmente com relação a congelamento de salário, redução de jornadas, foram os servidores, que estão trabalhando também em escala de home office, mas ainda foi a categoria que um pouco menos sofreu, né? Não que eu veja isso como um prejuízo para a sociedade, não. Porque, de fato, os serviços não param, né? O volume de trabalho de muitos segmentos, inclusive, mais do que triplicou, né? Então, é importante que a gente estimule, né? Continuem estudando, não desistam dos sonhos da carreira pública, porque ela, de fato, vai fazer a diferença no nosso futuro mais adiante. Agora, diante da muita gente que estuda e passa por esse sacrifício todo, enfim, da dedicação do estudo para ingressar no serviço público, pela estabilidade. Assim, quando, às vezes tem gente que tem ali, eu tenho um sonho de ser uma carreira ou outra, mas tem gente assim, eu tenho um sonho de garantir um emprego estável, sobretudo num país onde há um processo variado, né, de desemprego e emprego, enfim. De certa forma, você entende que haverá um desestímulo quando as pessoas entenderem que esse concurso está aberto, 1000 vagas, porém para cargos todos sem estabilidade. Vai reduzir? É possível, sim. Mas, como a proposta ela ainda está em andamento, eu espero e acredito, né, que as classes se organizem e que nós, como cidadãos também, né, acompanhemos de perto essa reforma para que não seja extinta a estabilidade, se prolongue, ao invés de 2 anos, 5 anos, por que não? Passar 5 anos para então se tornar estável. É um tempo razoável para se avaliar constantemente aquele servidor, a produção, que é importante que se avalie. Inclusive, com um tempo desse, pega até mais de 2 mandatos. Exato, né? A mudança de gestor vai possibilitar, assim, uma análise objetiva daquele indivíduo com o serviço público. Né? Eu acho que é muito mais interessante que se caminhe para esse lado a reforma do que ser realmente efetivada nos termos que hoje elas foram apresentadas. E ela está tramitando, como a doutora Nayane disse, em Brasília, e é para lá que a gente vai rapidinho com o Napoleão de Castro, com as notícias da capital federal. É com você, Napoleão. Boa tarde, Luiz. Prazer enorme voltar a falar contigo nesta sexta, para a gente concluir a nossa semana de cobertura aqui direto da capital federal. Olha, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele acatou um recurso da defesa do ex-governador Ricardo Coutinho, de um processo que tramita aí na 3ª Vara da Justiça Federal em nossa capital. O recurso dos advogados do ex-governador questionam que um dos processos deveria correr na Justiça Eleitoral e não na Justiça Federal aí na capital paraibana. O ministro Gilmar Mendes entendeu a reclamação e o recurso da defesa do ex-governador e mandou este processo, que faz parte da chamada Operação Calvário, para a Justiça Eleitoral. Segundo o recurso e o entendimento do ministro, o processo e as causas que levaram exatamente à abertura dele têm a ver com as eleições de 2010. Daí, a ida agora para a Justiça Eleitoral.
E o senador veneziano Vital do Rego, relator de uma matéria importante, Luiz, aqui no Congresso Nacional, que trata do primeiro emprego para jovens a partir de 18 até 29 anos. Ele deu detalhes da relatoria e falou, claro, da importância dessa primeira oportunidade para os jovens no país. Nós apresentamos como relator um parecer favorável a um projeto de lei de iniciativa do senador Irajá, que trata sobre o primeiro emprego. Como todos nós somos sabedores, sensíveis a uma realidade extremamente delicada no Brasil, o desemprego sobre as faixas etárias mais jovens, dos 16 aos 29 anos, passando de 30% nos percentuais de desempregados. Esse contrato de primeiro emprego facilitará o acesso a esta população a ter, durante o período de um ano, uma formação que lhe será garantida pelo empregador, tendo a oportunidade, portanto, de receber um salário e de ter uma formação, um conhecimento sobre determinado ofício. É uma vantagem, obviamente, para ele, jovem, que terá a sua experiência, que terá o recebimento do seu salário, diminuindo, portanto, essa realidade que é tão delicada, e também para o próprio empregador, que tem como vantagem, durante esse período improrrogável de um ano, a vantagem de recolher menos tributos. Senador veneziano Vital do Rego conversando com a nossa equipe. De Brasília, nesta sexta-feira de notícias, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Tá aí, Napoleão, muito obrigado. Falando, inclusive, na história da geração de emprego aí, da garantia de emprego para os jovens, o primeiro emprego. A gente está falando exatamente disso, da possibilidade do serviço público aqui no Brasil, principalmente também, uma oportunidade sempre de emprego e carreira para os brasileiros e brasileiras. Está conversando com a doutora Nayane Ramalho, advogada, e ela que é especialista no tema e está acompanhando muito de perto a questão da reforma administrativa. Mandar um abraço para o Edivaldo, que é agente penitenciário, policial penal aqui na Paraíba, e está registrando, a doutora Nayane até já comentou sobre isso, de que a reforma administrativa, de certa forma, não atinge aí nem magistrados, nem promotores do Ministério Público, Forças Armadas também, os militares também ficam de fora, e ele acha que isso, enfim, é um descompasso aí com... Qual é a reforma administrativa ideal, doutora Nayane? Pergunta muito na sua difícil, visão, né? Mas, num primeiro momento, a reforma administrativa ideal seria aquela que, de fato, olhasse para o serviço público desvinculado de qualquer paixão política, né? Pensando na sociedade, certo? Então, nós teríamos avaliações de desempenhos periódicas de todos os servidores, estímulo à capacitação, nós teríamos ainda mais segurança para que os serviços públicos não fossem descontinuados, né? Hoje a gente já tem, por exemplo, a possibilidade de termos os cargos em comissão, né? Eu acredito, inclusive, que eles poderiam ser menores, até para ter uma menor interferência política, independente de situação, oposição e quem quer que esteja no governo naquele momento, para que o serviço público ele possa ser prestado de uma maneira isonômica para todos, ou seja, igual, sem nenhum tipo de benefício ou prejuízo pelas suas preferências, vamos dizer assim, né? Tá. Não só políticas, porque a gente sabe que também há preconceitos outros que podem vir a ser utilizados como critérios na hora de avaliar, né? Outros preconceitos subjetivos. Hoje a gente não tem uma clareza de como serão feitas as supostas avaliações, né? Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta, a gente está chegando ao fim aqui, mas bem específica mesmo, em relação, hoje, um servidor, seja ele até das carreiras típicas de Estado mesmo, o juiz e tudo, pode sim ser afastado por decisão judicial transitada em julgado, ou seja, na última instância, a reforma mexe nisso. Aí eu lhe pergunto, vale para todos também, aí vale para qualquer categoria, ou seja, deixa de ser de necessitar do trânsito em julgado, vai para segundo colegiado. Então, nesse caso, serve para todos os servidores, esse afastamento. Não, porque a reforma não atinge todos os servidores, não atinge
A magistratura, por exemplo. Até nesse ponto eles... Eles não entram em nenhum momento da reforma. Assim, o texto não abarca. Continuaria sendo somente em trânsito julgado, somente com o último recurso e último julgado. A interpretação primeira é essa. Só acrescentando a essa pergunta, sem tomar muito tempo, hoje já existem outras formas além do trânsito em julgado, né, para se exonerar um servidor, né? Ela só não é implementada. Com a reforma, não há nenhuma garantia que ela sairá também. Tá aí. Doutora Nayane Ramalho, advogada, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui sobre a reforma administrativa, muito preparada aí para o tema. Obrigado. Obrigada, foi um prazer. Bom demais, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, um abraço pelo carinho da sua audiência, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.